Olá, bem-vindos ao Realidade Oculta. Sejam todos muito bem-vindos. Eu, professor Ricardo Fera, e o professor Juarez Prestupa, vamos conversar com vocês hoje sobre a guerra interna de cada um e a guerra mundial. Tudo é um Um assunto, reflexo, né? assunto intrigante, certo? O que tem a ver essa guerra que está acontecendo, a mais recente aqui, a gente está mencionando aí Irã, Israel, né? Mas ainda tem guerra lá da Ucrânia e Rússia, e está cheio de guerra pelo mundo. Essas aqui são só as que estão mais aparecendo na mídia neste momento, né? E, Mas Ricardo, seja as pessoas ficam muito preocupadas com a guerra do outro lado do mundo. é, Mas, mas você falou mas, né? Então existem mísseis disparados que tinham bandeiras verde e amarelas. Como é que eles foram para lá? Porque alguém vendeu. Quem fabricou? Quem vendeu? Quem entregou? Então a gente tem que entender que nada é isolado como a gente pode imaginar que fosse. O nosso objetivo aqui hoje é justamente trazer para você informações que permitam você, quando a gente concluir essa conversa de hoje, ter instrumentos para você trabalhar dentro de você. Como que você pode estar melhor você? Porque nós entendemos que a paz mundial é construída pela paz do ser humano. Não há como ter paz entre as nações se não houver paz entre as pessoas. E não há como haver paz entre as pessoas se não houver uma paz interna. Então, o nosso desafio aqui hoje é justamente mostrar para vocês, quem ficar conosco, acompanhar esse desenvolvimento dessa conversa de hoje, que vocês saiam daqui com segurança, com ferramentas que vocês possam aplicar para melhorar o seu entendimento e, consequentemente, a sua paz interna. Fez sentido para você? é isso aí, né? Olha só, a sociedade é composta por pessoas, né? Por indivíduos. Então, assim, é uma projeção, é um desdobramento do indivíduo que vai para o coletivo, do individual vai para o coletivo. Então, assim, não adianta a gente querer resolver a guerra coletiva lá se a gente não está trabalhando aqui, né? É isso que o Ricardo está falando. Aí eu faço a seguinte pergunta: o que você ganha sofrendo? Tem gente que gosta, né? É impressionante. Tem gente que gosta. Você sabe que há um equívoco nessa interpretação, né? Porque se só sofrer tornasse você melhor, vai falar para você, ajoelha no milho, fica ajoelhado aí que vai doer pra caramba e você vai ficar muito melhor. Não conheço ninguém que melhorou ajoelhado no milho, tá? Então, essa ideia de que a gente escuta, você já escutou a seguinte expressão: você não sabe o que eu estou sofrendo. Como você foi para a praia se eu tinha ido fazer o meu exame oncológico? Eu não sou médico, não sou oncologista, não sou eu que estou te levando. O que tem a ver uma coisa com outra, né? Não tenho a Mas, cura, oi? não tenho a Claro, cura nas minhas mãos, né? não tem uma cura. Então, agora você vê que essas expressões da pessoa utilizar o sofrimento dela para manipular a decisão e o comportamento do outro são muito comuns, né? Aí, se nós olharmos a nossa civilização aqui, considerar um modelo cristão, né? As imagens que nós temos do Mestre Jesus nas igrejas são dele crucificado. Se existe alguma imagem, me perdoe, mas passou batida, eu não vi, tá? Eu entendo que seria a imagem dele pregando no Sermão da Montanha. Seria uma imagem muito interessante, porque ele em glória, né, mostrando o caminho. Tá? Quando ele está pregando no Sermão da Montanha, ele mostra o caminho. Quando ele trata das parábolas, ele está ensinando o comportamento humano, como que deve ser, como que você deve se portar. Né? Então, vai ensinar por parábolas. É claro, é muito mais fácil de entender com uma história do que com uma coisa objetiva, pontual. Né? Muito bem. Aí, sei lá por que cargas d'água, a única coisa de tudo que ele fez que deu errado, que foi ser crucificado, é o que virou o símbolo. Ah, não, ele morreu para nos salvar. Espera aí.
Salvar de quê? Salvar de quem? Você sabe essa resposta? Eu me atrevo a dizer que é salvar você de você mesmo. Salvar você das suas limitações mentais, de você ficar preso nessa vidinha medíocre que só te faz sofrer, 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 sem alavancar para nada. O sofrimento só tem sentido quando ele gera algum benefício. Por exemplo, você vai. Um exemplo, o Pelé é um bom exemplo disso. Ele treinava lá com os outros jogadores, tal, aí acabava o treino, e o treinador liberava todo mundo, vai para os vestiários, toma banho, etc. E ele voltava para o campo e ficava lá mais 1 ou 2 horas ensaiando jogadas. Aí, eu vou dizer, o treinar é um sofrimento, é Sim. cansativo, desgasta, você podia estar fazendo outra coisa, sei lá, entendeu? Mas ele estava lá treinando. No caso dele, ele nem olhava que fosse um sofrimento. Só que o resultado que ele produzia no campo, no jogo, era superiores aos outros. Então você fala, Valia a mas pena. como que ele é tão melhor que os outros? É que ele treina mais que os outros. Então, vamos dizer, se o treino é um sofrimento, ele sofreu mais que os outros. Só que no intuito, no objetivo de melhorar o resultado dele. Então, fez algum sentido. Agora, você sofrer em algo que não está melhorando o teu resultado, sinto muito. Você está se enganando, você está se equivocando, né? E quando a gente vê o ensinamento do Mestre Jesus, ele não encontrei em nenhum lugar ele falando assim, você tem que sofrer mesmo, porque sofrer é legal e tal. Ó, olha que eu já disse livro para lá e para cá, e não achei essa frase. Se alguém achar, por favor, me diga. Então, assim, quando nós perguntamos o que você ganha sofrendo, eu fiz essa pergunta, do ponto de vista psicanalítico, a gente entende a tal da economia psíquica. Se a pessoa está sofrendo, há algum ganho naquilo. Ninguém exerce nada que não gere algum ganho. Quando a pessoa usa da própria doença para obrigar uma outra pessoa a fazer alguma coisa, é um ganho. Ela está manipulando a Chantagem. outra pessoa. Chantagem. Certo? Como que você vê isso, Juarez? É isso, né? Eu vejo a pessoa como vítima, né? A pessoa se coloca como vítima. Agora, o que você está falando, Ricardo, faz muito sentido, né? Eu acho que na vida, no universo, nada é de graça, né? Tudo tem o preço a ser pago. Esse preço a ser pago você pode chamar de sofrimento, de esforço, dedicação, né? Perseverança. Agora, o que importa é o resultado, que nem você falou. Estou produzindo alguma coisa, está sendo bom. Porque sofrer por sofrer, né? Ah, não, sofrer é bom, então tá, eu vou pegar uma faca e enfiar aqui na minha mão, eu vou evoluir. Não vai, não vai, não vai, né? Tem que ser um esforço, tem que ser um pagamento, né? Mas que realmente resulte em algo, em pagar algo que vale a pena. Senão você está jogando fora, você está sofrendo, você está se enganando, né? Está enganando a si mesmo e as outras pessoas. A pessoa gosta de sofrer, né? E faz até, tem até a competição de sofrimento, né? Sabe aquelas pessoas que gostam de falar de doença, né? Eu vi uma vez um vídeo do professor Kratz, não sei se você conhece ele, ele é muito engraçado. E dando a palestra dele, ele falou assim: tem gente que fala, né, que fica competindo, né? Não, mas a minha, eu tenho úlcera e dói, o outro, não, mas a minha é pior, a sua sangra, a minha sangra, sabe? Gente, para com isso, né? Tem gente que essa postura, essa posição de vítima é confortável e é agressiva, que nem o Ricardo está falando, né, Ricardo? Mas a pessoa chantageia os outros, né? Às vezes a gente pensa que é agressivo é só aquele que fala, que mete o dedo e tal. Não, a pessoa pode ser agressiva também de forma passiva. Essa talvez seja uma das piores agressões que tem, com a chantagem. Por quê? Porque ela não tem cara de agressão. Ela engana todo mundo, né? Aquele politicamente correto, sabe? Isso é bem complicado, né? Isso acontece muito. Tem gente que usa mesmo como chantagem, né? É bom, boa, em tese, a posição de vítima. Assim, ela manipula as outras pessoas à sua volta. Isso aí. A manipulação é um ato de desamor. Ai, mas como você fala isso da minha santa mãezinha?
Eu não sei, não estou falando de ninguém especificamente, mas quando você precisa impor o seu pensamento, impor a sua intenção para outra pessoa, onde é que está a parte da outra, né? Porque vamos considerar que vai um relacionamento. Um relacionamento é como respirar, ó. Vou respirar, ó. Você percebeu? Teve um movimento de inspirar e de expirar. Então tem uma troca. Isso ocorre aqui com oxigênio nos meus pulmões, né? E depois esse oxigênio aqui vai circular pelo sangue e tal, tem toda uma troca aí, carbono-oxigênio. Entende? Isso é relacionamento. A mesma coisa que acontece aqui na minha respiração, acontece com qualquer relacionamento que você tenha. Seja com a mãe, com o pai, com o filho, com a irmã, com o vizinho, com o cliente, com o patrão, não importa, é uma troca. E essa troca tem que respeitar o ponto de vista do outro. Tá? Há momentos em que você tem uma posição de autoridade. Quando é o pai ou a mãe educando o filho, ó, é assim, 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 assim. Essa é uma posição de autoridade, está formando. Depois esse filho vai crescer e ele vai ter autonomia, né? E o objetivo desse relacionamento familiar, falando aqui pais e filhos, é formar a pessoa para que ela tenha autonomia, para que ela não dependa mais do pai e da mãe. Ela consiga seguir a vida dela do jeito dela. Pronto. Agora, há pessoas em que não entenderam isso, que falam, ah, mas se ele ficar independente, ele vai embora. Eu falo, então, é isso mesmo, é para ir embora, é Essa para é a ir para o ideia. mundo, Essa é a para seguir a ideia. vida dele. "Ah, mas não vai vir mais almoçar aqui em casa." Não, não vai mais vir almoçar aqui em casa, porque não é para ele vir almoçar aqui em casa, é para ele seguir a vida dele. E eu conheço várias pessoas, não uma nem duas, não, que já são casados, que já têm suas casas e vão almoçar na casa da mãe. Gente, pelo amor de Deus, dá descanso para sua mãe. Deixa ela ir fazer outra coisa, sabe? Aí é uma confusão aí, é como se, ah, mas se eu não for, ela vai ficar chateada comigo. Essa relação está comprometida. Os papéis estão confusos. Precisa estabelecer o que é o papel de cada um nessa relação. Muito bem, a mãe, o pai criou, educou, acolheu. Mas chega um ponto que tem que dar linha, tem que deixar seguir rumo, né? E muitas vezes as pessoas usam da casa da mãe e do pai como fosse creche, né? Então leva os filhos lá todo dia também, né? Entendeu? Eu sei que vai necessariamente, emergencialmente, num dado momento, tudo bem, gente, mas não pode ser para sempre. Não pode ser para sempre, né? Porque a gente tem que entender que antigamente as pessoas viviam muito pouco e morriam muito cedo. Então, né? Quando foi dito aquilo, casamento, até que as mortes os separem, as pessoas viviam 30 anos. Ninguém vivia mais do que isso. E morria logo, pronto, ou de doença, ou de guerra, de alguma coisa. Bem, aí nós temos uma situação atual que as pessoas têm uma vida mais longeva. Então, se a pessoa já educou os filhos, já pôs para o mundo, ela tem que viver ela com ela mesma, lidar consigo mesmo. Assim, você consegue ficar sozinho? Bom, Sozinho? Como oi, é que é cara. ficar sozinho? E permita um parênteses É. aí nisso aí que você falou agora, que nós passamos, né, a pandemia. Olha, dizem que foi uma crise, teve crise muito grande, porque as pessoas tinham que ficar sozinhas em casa, né? Não podia sair, não podia, sabe? Não, tinha que ficar ou sozinha ou com seu cônjuge, né? E aí teve muito divórcio que aconteceu, né? Mas tenho que concluir, depois eu quero continuar com esse negócio de relacionamento. Então, tivemos muitos divórcios aí na época da pandemia, assim. E isso é que as pessoas não estavam acostumadas a conviver, né? Ah, mas era casal, tal, mas não se via, se encontrava no final de semana, porque chegava em casa, dormia, acordava e o outro estava dormindo e assim, vida que segue. Agora, é, quando nós estamos falando de relacionamento, precisa estabelecer uma troca. O relacionamento de casal, ele prevê uma terceira etapa, né? Que é qual é o objetivo desse casal? Ah, a gente está aqui junto porque a gente quer ir para tal direção. Ah, legal. Então, você vai para lá, eu também. Então, vamos junto. Pronto. Isso é maravilhoso. Estou falando uma direção de vida, né? Entende? Agora, um quer, sei lá, falar bobagem aqui, né? Vamos, exemplos imaginários.
Um quer uma casa maior, o outro quer um casebrinho, um cômodo de cozinha. Já começou a dar divergência aí, né? Entende? Mas por que você quer uma casa tão grande? Ué, tanto faz, vai dar o mesmo trabalho da gente sonhar. E sonho você não paga, né? Sonhar em um cômodo de cozinha ou sonhar uma casa com 10 quartos. Ah, mas pode ser que a gente não faça com 10. É, pode ser que não, pode ser que faça com 2. Mas é melhor do que um cômodo de cozinha, você entende? Pode ser que a gente consiga fazer uma com 3, ó, já melhorou, né? Mas precisa ter uma união de direção no casal. Se não tiver essa união de direção, não adianta, você pode casar, papel passado, fazer todos os rituais de casamento, não sustenta, mais dia, menos dia, essa coisa explode. Aí uma pessoa fala, pô, ah, mas a minha mãe falou que é bobeira fazer uma casa grande assim. Mas você casou com a tua mãe? Então, nada contra a senhora, a sua mãe. Só que assim, uma vez que se concebeu um casal, a opinião que tem que prevalecer é do casal. E não mais a opinião de outros. Outros eles têm, né? Ah, mas quando eu era criança, minha mãe falava isso e aquilo. Eu sei, cara, porque era a época que ela estava te formando. Ponto. Já passou esse tempo. Agora, quando a gente vê hoje, na vida adulta, as pessoas ainda sendo influenciadas pelos pais e mães, está fora do tempo, gente. É assim, nada contra o pai e mãe, entende? Cada coisa tem o seu tempo. E a gente tem que entender esse tempo. Que também acontece ao contrário, né? Aí as pessoas ficam idosas e os adultos vão querer mandar no pai e na mãe. Fala, gente, né? Eu conheço exemplo típico, vivi isso, inclusive, né? Até na caso do meu pai, ele estava com um problema de saúde grave, e aí era um problema pulmonar, e nós tínhamos os fisioterapeutas que iam na casa dele, faziam exercícios com ele. O fisioterapeuta chegou para mim e falou assim: não está mais respondendo. Aí eu falei: o que quer dizer isso? Ele falou: quer dizer que ele vai a óbito. Aí eu falei: aqui, faz, se vocês quiserem, vai aqui, entre vocês. Eu falei: não tem outra chance? Ó, existe em hospitais universitários algumas drogas experimentais que ainda não estão aprovadas pela Anvisa, mas tem lá. Eu peguei e falei com meu pai, falei, pai, a situação é essa, você pode ficar aqui e nós estamos com você, ou você pode se arriscar, você vai ser uma cobaia, né? E aí ele falou para mim, eu quero arriscar. Meus irmãos, falaram, não, é um absurdo, como você vai deixar o pai sair de perto de nós e tal, lá, tal, lá. Falei, gente, entenda uma coisa. A minha decisão, Ricardo, seria que ele ficasse em casa. Só que a vida é dele e o pai é ele, e o que ele decidir, eu vou executar. O pessoal virou as costas e foi embora, meu amigo. Só sobrou eu lá. E tudo bem, eu fiz o que ele queria. Tá? Então foi encaminhado, foi feito. Viveu mais uns 5 meses. Então. Mas não importa, importa que é a decisão dele. Ah, mas eu sou adulto já, tal. Ele é um senhor de idade. A vida é dele. Você tem que aprender a respeitar isso, sabe? E não querer impor para o idoso. Ah, o idoso não sabe das coisas. Para com isso, rapaz. Ele sabe mais do que você. Então a gente tem que conversar, mas não impor, né? Outro exemplo de imposição que aconteceu na fraudemia, aí no caso era com a minha mãe. Meus irmãos queriam que ela vacinasse. Ela virou para mim e falou assim: Ricardo, seus irmãos querem me obrigar a vacinar. O que você pensa disso? Eu falei, mãe, é o seguinte: primeiro, não é vacina porque não deu tempo de fazer uma vacina, mas é o melhor que se conseguiu até agora. Né? Eu, no seu caso, eu arriscaria tomar, sim. Por quê? Porque a maioria das pessoas que estão indo a óbito tem uma idade parecida com a sua. Então, o teu risco é maior do que o meu. Eu sou mais novo que você. Agora, você faz o que você quiser. Eu vou te apoiar. Se você quiser tomar, eu te apoio. Se você não quiser tomar, eu te apoio também. E os meus irmãos vão ter que baixar a crista, porque a mãe é você. E ponto. E foi feito o que ela quis. Ah, então eu vou tomar. E pronto. Mas é completamente diferente você querer obrigar a mãe a tomar um negócio, dizendo para ela que aquilo é vacina, quando que não é possível, não deu tempo de fazer. É uma medicação, é uma química, é um tratamento, é o melhor que está tendo, mas o melhor que conseguiu é isso aí. Então, é diferente. Eu falei com ela a verdade e ela decidiu e a decisão dela foi acolhida. Você percebeu essas situações?
que não é um ato de desamor. A gente precisa entender a hierarquia, quem faz cada etapa. Quando ela está educando, ela tem autoridade sobre os filhos. Depois que ficar adultos, ela não tem mais autoridade sobre os filhos, mas ela tem autoridade sobre a vida dela e ele sobre a vida dele, percebe? E a gente precisa respeitar isso. Entender onde está a fase de cada um. Porque se a gente entender isso, diminui o conflito das relações familiares e diminui o nosso conflito interno também, né? Porque esses modelos que eu estou expondo aqui, não fomos nós humanos que criamos, tá? Isso já existe, isso já está no inconsciente coletivo, já está no modelo arquetipal. Agora eu pergunto aqui, qual o relacionamento que você merece? E eu passo para o Juarez, eu gosto de fazer coisa assim. E agora? Legal. Olha, assim, quando a gente fala muito de guerra e de sofrimento, você já usou essa palavra relacionamento, né? Quando a gente está sozinho, às vezes a gente está, né, bem, não tem problema. O problema grande mesmo é quando a gente está com o outro, né? Quando a gente está trocando. Mas, primeira coisa é o relacionamento que a gente tem com a gente mesmo, gente, né? Aquilo que Aí, você pensa de você, aquilo que você quer, né? Muitas vezes a nossa cabeça quer uma coisa, mas o coração quer outra, né? A moça pensa, não, mas esse cara aí não presta, mas o meu coração eu amo ele, sabe? Aí vem, né? Esse conflito interno, né? Então o autoconhecimento é muito importante nesse sentido. Você olhar no espelho e ter coragem, né, de ver tudo, o que é a verdade? Porque às vezes as pessoas falam muito, eu quero a verdade, né? A verdade, primeiro que eles acham que a verdade está longe, né? A verdade está lá, não, está aqui, na veia da gente, né? E acho que a verdade é só coisa boa. Não necessariamente. Uma diarreia é uma verdade inexorável e imediata, que todo mundo tem um dia na vida, né? Pelo menos um dia. E aí vai, sabe? A gente tem que olhar as nossas mazelas, os nossos erros, as nossas falhas, a nossa maldade, o nosso egoísmo, o nosso ódio, a nossa raiva, sabe? As nossas inseguranças, os nossos medos. Tem que se conhecer. Você tem que se conhecer para você se entender, para chegar em acordo, que nem o Ricardo fala, tem que respeitar o outro lado, né? Bom, antes da gente entrar nessa questão do respeitar, o relacionamento, então começa, eu penso, com essa questão, o conflito é o relacionamento que a gente tem com a gente mesmo, com os nossos anseios, com os nossos desejos, com os nossos traumas, com os nossos bloqueios, que nem sempre a gente tem isso consciente, né? E que nos obriga uma programação para a gente entrar numa situação que a gente vai sempre se dar mal, que a gente vai sofrer, que não vai dar certo, sabe? E como o Ricardo estava falando, isso tem muito a ver com casal, né? Então, assim, tem aquela coisa da Bíblia, né? De Adão e Eva. Primeiro casal, né? Arquetipicamente falando, Adão e Eva. Só que, na verdade, não é Adão e Eva, não. É Adão e Lilith, né? Porque a Lilith, ela foi criada do barro igual a Adão, do sopro igual a Adão, igualzinho, igualzinho. A Eva é um pedaço do Adão, né? A Lilith não. A Lilith é a verdadeira esposa, companheira e irmã espiritual de Adão, igualzinho, né? Só que os dois não tinham maturidade para conviver. Um queria mandar no outro. Então, esse conflito vem lá de trás, né? Vem lá de trás, arquetipicamente falando, entendeu? Né? Aí, o que Deus fez, né, na história, falando de forma bem popular? Deus falou para não, Adão vai ficar aqui em cima e a Lilith vai lá embaixo, vai para o mundo inferior, certo? E agora a humanidade está chegando no momento de Adão e Lilith se encontrarem. Os gêmeos espirituais, tá? A Eva, nessa história, eu brinco, sabe, o Ricardo, eu falo que a Eva era uma boneca inflável, entendeu? Que Deus deu para Adão brincar, né? Enquanto ele não crescesse, não chegasse a ser homem, ter maturidade, não ter coragem para encarar, olhar a si mesmo
e encarar o adverso, o diferente, entendeu? Né? E agora nós chegamos nesse momento. O clube do Bolinha está olhando com outros olhos para o clube da Luluzinha. Vamos parar de brigar? Vamos chegar num acordo que vai ser bom para todo mundo? Né? Mas isso tem que começar dentro da gente de novo, né? Tá dentro das nossas mazelas, nossos medos, nossas angústias, nossos sofrimentos, nossas dores, né? Nossos traumas, olhar, conversar, não fugir, né? Tem gente, né, Ricardo, fala que eu sou do bem. A pessoa quer ser só do bem. Eu encontrei gente, Ricardo, que falava assim, não, eu sou do bem, eu sou da mão direita. Eu falei, então, por que você não corta a mão esquerda? Corta o braço inteiro, fura o olho esquerdo, fura, vai ficar boa a sua vida. Vai melhorar bastante. Não é assim que funciona, né? A gente precisa tanto da luz quanto das sombras. Existe uma frase muito bacana que fala que é no escuro da noite que a gente consegue ver as estrelas, né? Às vezes é na ausência de algo que a gente vai sentir falta daquilo que a gente queria, vai dar mais valor àquilo, né? O dia, a noite, sabe? Então, assim, essa questão do sofrimento vem no fundo, de uma grande necessidade de controle. Aquilo que o Ricardo estava falando agora, né? Do filho querendo controlar a mãe, né? Os irmãos aí querendo controlar, decidir sobre a vida do outro. Isso leva a gente para a magia negra. O que é magia negra? É você usar as leis cósmicas universais para tirar o direito do outro fazer o que ele quer. Então, nesse sentido, se a pessoa acender uma vela branca numa catedral lá em Roma, né, junto com o Papa, para o fulano gostar da cicrana, você está tirando o livre-arbítrio daquela pessoa. Isso é magia negra. Não é você acender uma vela vermelha na encruzilhada com galinha morta. Sabe, as pessoas precisam compreender isso. Né? Magia é você lidar com as energias cósmicas, com as leis cósmicas universais. E o grande trauma das pessoas é o controle. Controle em astrologia é regido por Plutão. O planeta Plutão é que é o planeta do controle, do poder. E ele rege também, por incrível que pareça, a bomba nuclear. Olha só, que interessante. Os vulcões, tudo que é explosão, tudo que é bomba. Isso é regido por Plutão. E Plutão rege também o quê? O sexo. Né? O sexo é tido pela maioria das religiões aí como, né, o pomo de Adão, o cerne do problema da humanidade. Até na ufologia, né? Na ufologia dizem que também o problema foi a questão sexual, genética, né? Foi mexido, não é o órgão sexual, né? Foi na genética, na sexualidade, na essência da sexualidade que mexeu, que produziu a nossa humanidade. Então, existem vários desdobramentos que não vai dar para a gente entrar nesse vídeo aqui, né, Ricardo? Nem de uma forma aberta, né? Quem quiser saber mais, procura a mim, procura o Ricardo, né? O canal do Ricardo aí, na descrição aqui do vídeo tem como você entrar em contato aí, para a gente fazer um estudo mais profundo. Mas, voltando então, né, ao Plutão, então o Plutão, ele é essa coisa do controle. As pessoas querem controlar a vida dos outros, e impor na marra, e aí é que vem, né, as guerras. Então, essa guerra de lá, do outro lado do mundo, você pode encontrá-la do seu lado, com a sua esposa, com a sua namorada, com o seu pai, com o seu irmão, com o seu amigo, com o seu irmão ou irmã de religião, de escola iniciática, querer impor a sua vontade sobre o outro. Tá? Por que isso? Aí vem o outro lado, Ricardo, porque o que acontece? A violência, que é uma coisa natural das guerras, dos conflitos, dos confrontos, é Marte. Em astrologia, é regida por Marte, né? O Marte se contrapõe a Vênus, né? Na verdade, o Vênus, que é o desejo, que é o gosto, o prazer, ele estimula o Marte para o Marte ir lá buscar o que ele quer. É assim que funciona, tá? Eu gosto de tal coisa, então o Marte vai lá. A mulher, o cara tá tranquilo, sossegadinho lá, vamos dizer que o cara é o Marte, né? Aí a moça fala, olha,
eu estou com vontade de um chocolate. Aí fala, é? Não, então peraí, deixa que eu vou lá comprar e tal. A natureza marciana, masculina, toma atitude, né? Então, assim, nas oitavas inferiores, o símbolo de Marte, que todo mundo conhece, de banheiro, né, de restaurante e tal, é um círculo com uma setinha. Aí esse desenho, ele vem do escudo com a lança por trás dos antigos guerreiros, ok? Isso é uma da simbologia. Então, assim, o Marte, na mitologia, é o deus da guerra. Só que, você que gosta de esoterismo, Marte, ele é o planeta do obreiro. É o obreiro, aquele que vai realizar a obra de Deus. Presta atenção nisso. É aquele que vai realizar a obra de Deus. Marte, na astrologia, não pensa. Ele não pensa, ele faz, ele executa. Mas a obra não é dele, é de Deus. Então, nas oitavas superiores, ele não é egoísta. Na oitava inferior, ele é. Eu quero aqui e agora é do meu jeito. E não perdura aquilo. Conquistou aquilo, ele vai para outra. Ele nunca vai estar satisfeito. Nas oitavas superiores, não. Ele tem um objetivo maior, que foi Saturno que definiu para ele. Ó, a meta, o objetivo, o método para você chegar lá é esse aqui. E aí ele vai construindo, vai ser uma ação construtora, edificante. Percebe? Né? Então, essa parte do controle que ele impôs a minha vontade sobre os outros, né, é uma coisa egoísta. Todo trabalho espiritualista, nós que estamos aqui, eu, Ricardo, você que deve estar assistindo, né, às vezes a pessoa tem dúvida, mas como é que eu distingo uma atitude verdadeiramente espiritualista de uma materialista? É simples. O espiritualista, ele nunca fala por si, ele nunca está interessado consigo mesmo. Ele está interessado no todo e agir para o todo, em benefício do todo. Ele é uma doação, ele é uma entrega. Percebe? Né? Então, assim, e em termos de tarô também, esse conflito, esse controle, esse poder, tem muito a ver com o arcano 15, que no tarô tradicional é o diabo, né? O diabo, a representação do diabo é um diabão lá, né, que tem um casal aqui como marionete, com fios aqui que ele manipula, certo? Então, assim, quando sai numa consulta de tarô essa carta, o arcano 15 do diabo, nós, tarólogos, o que a gente fala, né? Que, olha, você vai se deparar com uma situação de poder. Agora, você tem que tomar cuidado. Porque tem muita gente que se deslumbra com o poder, ele pensa que está no controle, mas ele é controlado. Né? Ele é controlado pela sua sombra. Pela sua sombra, pelas suas angústias, medos, sabe? Ignorância. Né? Então, a pessoa, quando chega no poder, quando tem lá o botão da bomba atômica à direita, à disposição dele, tem que tomar muito cuidado. O que ela vai fazer com esse poder? E o que ela deve fazer? Bom, dentro do que eu aprendi até hoje, é abrir mão dos seus interesses próprios, abrir mão da sua vontade, dos seus valores. Eu acho, eu penso, eu gosto, eu não gosto. Fazer para a obra, fazer para o todo, em termos de crescimento, de evolução. Porque a gente é como uma criança. Sabe, Ricardo, eu vejo nós como crianças de jardim da infância, que quer decidir, ou um adolescente, se vai tomar banho, se vai escovar dente, se vai comer só doce ou vai comer comida, arroz, feijão, carne, sei lá o que for, se vai estudar, se não vai estudar. A gente acha que a gente sabe o que é melhor. E não sabe, não. Não sabe, né? Então, essa questão, ela tem umas entranha, né? Ela tem umas variações muito grandes, muito extensas.
E aí o Ricardo pode falar um pouquinho como que, se você estiver interessado de estudar isso mais profundamente, como é que você entra aí no grupo para a gente poder conversar mais e melhor sobre esse assunto. Show de bola. Então, nós vamos deixar aqui nas descrições, né? Então, você vai poder ver daqui a pouco, os nossos meios de contato, os livros que temos publicados, onde que você pode adquirir. Vai estar tudo na descrição. Caso haja seu interesse, você vai lá e acha o caminho. Se quiser participar do canal, também tem as opções. Então, aí na descrição do vídeo, nós vamos deixar essas informações. Compreendendo que o que nós estamos fazendo aqui é uma conversa aberta, num nível permitido abertamente. Qualquer assunto que nós fazemos no Realidade Oculta, ele pode ser aprofundado, e nós aprofundamos em outro ambiente, que não é possível nesse aberto, né? Então, fica aqui o convite. Se você quiser se aprofundar mais, nós temos grupos de estudos, cursos que podem te levar a se aprofundar nos temas que estão tratando. Por que que é reservado? Porque ninguém entra na escola pelo mestrado, pelo doutorado, pelo pós-doctor. Você entra no básico, você primeiro se alfabetiza, mas você vai se interagir e gradativamente você vai ampliando a tua interação. Em qualquer coisa da sua vida é assim. E aqui também. Bem, em se tratando do relacionamento, acho que o Juarez deu uma turnê muito interessante aí pela astrologia e até mesmo pelo tarô, né? Eu acho assim, fantástico a possibilidade de você se autodescobrir usando essas ferramentas. E o Juarez é um expert do assunto. Então, caso você faça uma consulta com ele, você vai ver que realmente vai te abrir os horizontes de como você reconhecer você. Porque o primeiro dos relacionamentos é, de fato, você com você mesmo. Se você não consegue se relacionar bem com você, como é que você vai se relacionar bem com outra pessoa? Com o marido, com a esposa, com o filho, com a mãe, com o pai? Não tem, tudo começa a partir de você. A partir de você compreender o que é a sua luz, o que é a sua sombra, quais são os seus defeitos, quais são os seus valores, né? E a partir daí, é daí que você vai alavancar. Se você não tiver essa percepção de você, de quem é você, o que que você está fazendo, aí você fica à mercê, você fica sem controle sobre a sua própria vida. Se você não controlar a sua vida, é porque alguém está controlando por você. Esse alguém pode estar perto de você? Pode. Pode estar longe também. Aí você afirma uma coisa, eu tenho certeza disso. Essa certeza que você tem é alguém que falou. Pode ter sido o pai, a mãe, o tio, o vô, na escola, o professor. E aí você vai falando. Aí constrói aquelas frases completamente desconexas, né? Que fala da, da liberdade das pessoas no regime totalitário. Peraí, o regime totalitário não tem liberdade. Aí, olhando aqui, vamos transcender aqui do individual. Você fala, primeiro você conhece você, para poder se relacionar bem com quem está em volta, e aí você poder projetar isso para o mundo, entender o que está acontecendo no mundo, né? Nós temos dois movimentos antagônicos durante toda a história da humanidade. E esses movimentos vão mudando de roupa, de endereço, de embalagem, mas é simples. É um movimento totalitário, opressor, de impor a vontade sobre o outro, e o outro movimento é um movimento libertador, um movimento de autoconhecimento, de você não impor a sua vontade sobre o outro, mas também não aceitar que o outro imponha a vontade dele sobre você. Esses movimentos fazem parte da história da humanidade. Em todos os livros sagrados, eu vou mencionar aqui a Bíblia, mas não é o único, você pode percorrer qualquer livro sagrado da tua escolha, tá? E você vai ver que a divindade sempre vem libertando um povo de alguma forma de aprisionamento. Tanto é que quando se fala do Mestre Jesus, se fala que ele é o Salvador, né? Mas Salvador de quê? Salvador de quem? Então, às vezes, as pessoas pensam que é Salvador de um país, é Salvador dos opressores, dos marvadões e tal. Eu ouso a dizer que é salvar você de você mesmo, porque se você ficar nessas crenças do passado, o que vai ser o teu futuro? Um eco, uma repetição. Os teus pais, os teus avós já fizeram isso. Cabe a você modificar isso. Pode falar assim,
Eu posso não ser o começo do que passou, mas eu posso ser o fim do que passou e o começo do que virá. Posso fazer diferente. Por que diferente? Porque eu sou eu, você é você. Cada um de nós é único. Não vai ter outra vez. Ah, mas tem reencarnação, blá, blá, blá. Existe essa probabilidade. Mas mesmo que isso ocorra, se é que ocorre, você nunca mais vai ser esse você de hoje. Porque em outra época você também não era esse de hoje, você era de outra época. E futuramente você seria um outro conjunto em outra época. Então larga a mão de ficar se preocupando com coisas que você não tem como controlar nem mover e olha na sua vida hoje. O que de fato está sob o seu controle? O que você pode fazer para melhorar a sua vida? O que você pode fazer para melhorar a vida dos que estão à sua volta? Né? E aí é onde você pode agir. Por quê? Os conflitos, vamos pegar exemplos dessas guerras mesmo, né? O que acontece? Um país quer prevalecer sobre o outro. Se cada um cuidar de si mesmo, cuidar do seu povo, não tem por que ter guerra. Ah, nós fazemos comércio. Então, faz comércio. Comércio sempre faz com todo mundo. Compra, vende, troca, é livre. Né? Agora, quando um país quer prevalecer sobre o outro, é esse movimento de oprimir, de opressão. Agora, vamos trazer para o nosso motivo interno de sofrer. Porque um país quer prevalecer sobre o outro, porque as pessoas de um lugar querem prevalecer sobre as pessoas do outro. Né? Certo? Se não for a maioria da população, pelo menos aqueles que são os líderes, os que dirigem. Né? Tanto é que, recentemente, eu vi uma frase que é muito antiga, mas elucida bem isso. As guerras são quando os jovens que não se conhecem e não se odeiam se matam pela decisão dos velhos que já se conhecem e já se odeiam, né? É mais ou menos isso. E que não Então, morre. e não morrem, eles ficam lá. E isso não é essa guerra. Todas as guerras que você vê da história foram assim. Quem decidiram as guerras são os velhos, que se odeiam, se conhecem, e quem morre são os jovens, que não se conhecem, não se odeiam, mas sobrou para eles, eles têm que ir lá e fazer isso. Então não é nenhuma novidade. Falar, mas isso hoje é assim, hoje é, sempre foi. E enquanto existe guerra, prevalecerá, tá? Bom, onde é que causa então? Onde que entra essa encrenca? A encrenca entra na confusão entre o que é juízo de fato e o que é juízo de valor. O fato é um fato. Tá? Se eu pegar as histórias bíblicas, são fatos relatados. E o que as pessoas fizeram com os fatos? Aí é juízo de valor. Tá? Então, vou pegar um exemplo que seja bem simples aqui no cotidiano. Você está com o seu carro lá, furou o pneu do carro. Esse é o fato. É bom ou é ruim? E agora? É bom ou é ruim? Para você, que vai ter que trocar o pneu, você vai dizer que não é bom, que é ruim. Pô, que ruim, vou ter que trocar o pneu. Para o cara que é o borracheiro, que conserta pneu, é bom. Se o pneu não furar, ele vai viver de quê? Então, o fato em si, ele é neutro, ele não tem valor próprio. É o seu juízo sobre ele que vai atribuir um valor. Então, você pode dizer que foi ruim, porque você teve que trocar o pneu e gastou dinheiro ainda para consertar. Sim. Por outro lado, você pode olhar para a mesma situação e pensar, não, até que foi bom, viu? Porque se eu tivesse caído num buraco, podia ter danificado mais o carro, podia ter ficado muito mais caro essa conta, podia ter sofrido um acidente. Então, dos problemas que poderiam ter acontecido, até que um pneu é um probleminha suave, né? Você vê que é o mesmo fato de furar um pneu, que num primeiro momento você achou que era ruim, porque ia ter que ter o trabalho de trocar o pneu, ia ter que gastar para consertar, mas quando você pensou um pouco, você falou, não, até que não foi tão ruim não, hein? Podia ter acontecido coisas muito mais graves. Então, o que mudou de uma versão para outra? O juízo de valor que você fez sobre o fato. Então, os motivos de você estar sofrendo na sua vida não são pelos fatos, são pelo juízo de valor que você faz dos fatos. A tal pessoa está me excluindo. Pode ser que sim. Mas talvez
ela esteja te dando o privilégio de não ter que conviver com uma pessoa insuportável. Então, percebe que é só o. Como é que você tá, como você olha para o fato? Diga lá, Juarez, que você está se coçando aí. Pô. Não, Ricardo, eu quero aqui grifar, destacar, salientar para quem gente está assistindo a gente, isso que você falou, né? Questão do juízo de valor. Então, olha o que o Ricardo falou. O que faz a diferença no nosso comportamento, na nossa felicidade, são os valores, né? Então, qual o valor que direciona a nossa vida? Qual é o objetivo? É egoísmo? É o materialismo? É ganhar dinheiro? Qual é o valor? Né? Ah, eu quero ser vítima? Ou nosso valor é trabalhar para o todo? Então, isso é que vai fazer a diferença entre a abordagem da mesma coisa, do fato, né? É a lente, é o ângulo que a gente vai ver o fato. Foi isso que o Ricardo está nos ensinando. Olha a importância disso, né? Só mais um detalhe aqui que eu quero colocar, Ricardo, que no meu trabalho, né? Trabalho com tarô, com astrologia, tem uma palavra chamada destino, que as pessoas falam muito. Muita gente não gosta. Esoterista fala, não, eu sou dono da minha vida. Será? Esse controle é a mesma coisa que destino. Se você perceber quais são os valores que te motivam, né? Perceber qual é o ângulo, mas você tem que ter consciência. E para você ter consciência, você tem que ter coragem e encarar. Olhar no espelho e encarar a sua sombra. Porque ver o lado bom é fácil, é legal, é bacana, né? Agora, a sombra, não. A sombra não é agradável, não é fácil, não é rápido e não é simples. O Ricardo aí, que é terapeuta, aí, né, psicanalista, ele é especialista nisso, viu, gente? Aliás, a Oi. psicanálise é regida por Plutão também, viu, Ricardo? Ai, meu Deus do céu. É regida por Plutão, é. Vai mexer, vai botar a mão lá na massa, né? Então, a primeira estrutura da psicanálise foi baseada na observação da repressão sexual, né? Que as pessoas falam, psicanálise é aquele negócio do Freud e tal. Começou com essa primeira observação, só que, como toda ciência, ela anda sempre se desenvolvendo, né? Um, um, um olhar que sedimenta que a maioria da população está nessa frequência mesmo, é esse mesmo. As problemáticas sexuais. Mas existe muito mais além disso na psique humana, né? Quando a gente vai pesquisando, estudando, entendendo. Tanto é que eu tenho uma especialização em cuidar de empreendedores. Pessoas que estão tocando empreendimentos são a maioria dos meus clientes. Pessoas que querem mudar resultado nos seus negócios. E até o Juarez falou de valores, né? Eu tenho uma expressão que eu brinco, que é o seguinte: quem anda a pé não dá carona. Como que é isso? Não sou desapegado de dinheiro. Legal. Você pode dar carona para alguém? Não, não tenho carro. Então, quem anda a pé não dá carona. Então, a gente precisa entender os valores, que ganhar dinheiro não é ruim, ganhar dinheiro é bom. Agora, se você ganhar dinheiro, se achar melhor que os outros, aí começou a te fazer mal, né? Porque você simplesmente ganhou dinheiro, tá? O que você vai fazer com o dinheiro? Eu posso comprar coisas. Legal. Essas coisas que você vai comprar, algumas pessoas vão ter que fabricar aquilo. Então, de fato, o fato de você poder comprar acaba gerando emprego para outras pessoas, né? Então, tem pessoas que são apegadas ao dinheiro, são murrinhas, né? Tudo gira em torno disso, né? Então, só tem relacionamento com quem tem dinheiro, se o cara não tem dinheiro, não tem relacionamento. Vai pensar no relacionamento assim, deixa eu ver, eu vou casar com quem? Aquela pessoa lá tem mais propriedades que a outra, vou casar com essa aqui. Então, é aí que a coisa se torna corrupta, né? Vai corrompendo a pessoa. Porque o fato do valor financeiro em si não é o dinheiro que faz nada de errado, é você, o que você faz com ele. Eu gosto de um exemplo também que é assim: existe o dinheiro que liberta. Se você pensar assim, eu estou a fim de ir para algum lugar no mundo.
você pegar e poder ir. Eu vou lá. Então, esse é o dinheiro que liberta. Existe o dinheiro que aprisiona, que agora tem que andar com segurança, com não sei o quê, tem que ter toda uma parafernália de defesa, né? Como eu lembro que anos atrás tinha uma reunião de família, de uma família que tinha supermercados no Brasil, e cada um veio de um voo diferente, num horário diferente, eles não usavam estar juntos, eles só estavam juntos para no dia que eles foram fazer um almoço, sei lá o quê. Eu fiquei pensando, por que isso? Porque se tiver todos eles num avião só e o avião caiu, quebrou o negócio todo, porque eles são os donos do negócio, faliu tudo. Então, olha que prisão um negócio desse, sabe? Eu não posso nem viajar no mesmo avião do meu irmão, ou da minha irmã, ou do meu pai, do meu filho, porque nós temos o risco de estragar o negócio da família. Então, é um dinheiro que acabou virando uma prisão. Então, a gente tem que aprender a lidar com ele. Tem um outro exemplo de liberdade interessante, que é do Bassi, né? Que é o maior acionista de pessoa física do Brasil. Que agora ele está andando de carro blindado, porque ele começou a aparecer na internet, então as pessoas o reconhecem. Então, a filha fez questão que ele tivesse essa cautela. Porque até uns 2 anos atrás, ele tomava o metrô em São Paulo com a boininha dele, a jaquetinha dele, no meio de todo mundo. O cara é milionário, se não for bilionário, não sei o que lá. E é um investidor, e é humilde que só. Humilde só. Ele não tem, ele não se sente melhor do que os outros porque ele tem mais dinheiro. Ele vive de uma forma confortável, é óbvio, mas nada que fosse assim, ostentação que o prejudicasse. Eu vou comprar isso aqui dessa marca porque eu sou mais importante que o outro. Nada a ver. Então, assim, aprender a relacionar-se com as coisas, eu estou usando dinheiro como exemplo, mas é qualquer coisa. Com dinheiro, com alimentação, né? Com atividade física, né? Tem gente que fala, mas eu não gosto de academia. Ninguém está falando para você gostar. Está falando para você fazer atividade física, que você vai precisar desse físico daqui a pouco. Porque se você não cuidar dele agora, daqui a pouco você precisa e ele não está aí disponível para você, porque não, uma semente de maçã um dia pode ser uma macieira, mas naquele momento é uma semente de maçã, certo? Não é uma macieira. E assim, quando nós estamos falando desse entendimento, o Juarez mencionou muito a questão do autoconhecimento. É você se conhecer em tudo, me conhecer fisicamente, emocionalmente, saber que eu não gosto de academia. E eu falo para você, eu não gosto de academia. Então, por que você vai lá então? Porque eu gosto de subir montanha. Então, o que tem a ver uma coisa com o outro? Ué, se eu vou subir montanha e não tiver perna boa, eu vou me machucar. E aí o negócio vai ficar complicado. Então, se eu vou lá e fortaleço a minha perna, eu subo a montanha, desço a montanha tranquilo, pô, que legal, foi bom. Enquanto muita gente que às vezes vai na turma, está no outro dia acabado, passa a semana com dor, eu não, eu vou tranquilo. Por quê? Porque eu fui lá, olha lá de novo o tal do sofrimento, entre aspas. Fui lá fazer uma coisa que não é a coisa mais gostosa do mundo, mas essa coisa aí me deu condição de fazer uma coisa que para mim é a coisa mais gostosa do mundo. Subir uma montanha e ficar lá quietinho, quietinho, em silêncio, sem falar com ninguém. É maravilhoso, cara. É maravilhoso. É uma conexão de você com você mesmo, que inclusive o meu primeiro livro, que é A Escolha, ele aconteceu por causa, eu estava lá nos Andes, estava em Machu Picchu, aí tem lá todo aquele povo visitando, então, aí chega que aquele barulho está me incomodando. E eu falei com a minha filha, ó, eu vou subir, vou naquele lugar lá em cima. Vocês vão onde quiser, mas você sabe que eu estou ali, onde quando for embora me chama. E eu fiquei, sei lá quanto tempo lá, quietinho. E a altura que eu estava, dava para ver o condor voando abaixo. Imagina você ver uma ave imensa e você olhar ele, você está vendo as costas dele, está mais baixo que você. E assim, essa conexão que ocorre no silêncio, na montanha, é única. Não tem como eu explicar isso para você. Só que você também não precisa. Só na montanha acontece? Não é só na montanha, mas é só no silêncio. Se você conseguir ficar quietinho, quietinha. Mas pode mexer no celular? Não. Música? Não. Nada. Quietinho. Só você com você. E os pensamentos? Deixa eles passarem. Até que uma hora eles vão cansar de passar. Você fica quietinho. Começa com 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 15, 10, 20, e você vai crescendo. O silêncio tem informações que nenhum som tem. E que se você
conseguir ficar em silêncio com você, você vai descobrir coisas que não tem em nenhum outro lugar. E ninguém pode dar isso para você, mas você pode. Percebeu aqui que nós estamos indo para o relacionamento interno, intra-relacionamento, né? Tem relacionamento interpessoal e tem um relacionamento com você, introjetando você mesmo. Tá? Se você Intrapessoal, né? conseguir. Oi? Intrapessoal. Intrapessoal. Se você conseguir se relacionar bem com você, os outros vão acabar fluindo também, vai acabar ficando tranquilo. Mas se você não consegue ficar com você, cara, como é que os outros vão te aguentar? Diga, Juarez. Só um comentário nessa sua fala aí, ô Ricardo. As pessoas procuram, acho que Deus está no céu, né? Está longe, ou está num templo e coisa e tal. Não. Deus é a unidade, né? Então, quando você está uno consigo mesmo, você está com Deus. Você não pode estar dividido. Por isso que volta a questão do relacionamento, né? Às vezes a gente está dividido, né? Então a gente tem que se relacionar bem conosco mesmo. Mas quem sou eu? Aí entra no autoconhecimento. Você tem que ver o material que você é. Não adianta você ficar olhando o material alheio, querer ser igual aquele lá, ou, sabe? Não. Tem que olhar e ser uno consigo mesmo. Se você, quando mais a gente conseguir ser essa unidade, mais divino nós somos. Perfeito. Aí você chegou num ponto chave, sabe? Aí está o poder. Ou você exerce esse poder e controla o que está no seu alcance, ou você é controlado pelas circunstâncias. Acontece qualquer coisa e você vai sendo levado para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, né? E é sempre apagando incêndio, resolvendo problema e pepino. Então, você já notou que tem gente que a vida parece um dramalhão, né? Inclusive tinha uma série, tinha não, tem lá no Netflix, né? Os 100, né? Meu Deus, que série horrorosa. Eu consegui ver umas 2 temporadas daquilo e desisti. Porque não tem nada que dá certo, cara. É até bonito as filmagens, o enredo é bonito, é tudo show, assim. Só que a história é um drama. Então, é assim, eles resolveram um problema, acontece outro. Resolveu outro, acontece outro. É uma sequência de desgraça, uma atrás da outra. Não, Tá? não, e outra, né? Eles saem da Terra, vai para outro planeta, mas não adianta. Os problemas são. Eles levam o problema, porque o problema está É dentro, não está fora. o tempo todo. Tá? Por outro lado, aquilo ali mostra a nossa natureza humana. Se você não desenvolver o poder de primeiro conhecer você e depois controlar você, você está sempre sujeito às circunstâncias. Tem pessoas que você conhece por aí, que você conversa, cara, que é impressionante. A pessoa sai de uma encrenca e muda para outra, e vai para outra, sai do emprego e vai para o outro. Cada emprego que ela vai é pior do que aquele que ela estava. Por que não ficou naquele? Não, e assim vai. O chefe é ruim, o outro chefe é mais ruim ainda. E o relacionamento não estava bom, o outro está pior. Você fala, cara, não é possível. Esse cara está fazendo aquela série lá do Netflix na vida dele. Por que está acontecendo isso? Porque não tem autoconhecimento. Então, não controla o que pode controlar. E que não é para controlar os outros, é para controlar você. Você controla você. E aí vai sendo vítimas, né? Vai sendo controlado pelas circunstâncias. Agora, quem é que governa as suas emoções? A sua mente. Quem é que governa a sua mente? As suas crenças. Quem é que governa as suas crenças? É que isso foi sendo implantado. Como você não tem conhecimento, você vai achando que a crença é tua, e ela não é tua, às vezes ela é dos seus ancestrais, foi colocada aí, tá? Agora, aí tem um fato, pneu furou, é bom ou é ruim? Aí você vai lembrar, quem que se fosse o pai ou a mãe, como é que ele iria reagir? E provavelmente você vai reagir de forma semelhante, sem nem lembrar disso, mas é assim que é. Esse exemplo do pneu é um exemplo grosseiro, mas para ilustrar. Você pode pôr qualquer coisa aí. Agora cabe a você autoconhecer, falar, essa crença aqui faz sentido, eu mantenho, aquela ali não faz, eu vou trocar, e assim, é a tua vez, é a tua vida, né? E aí você poder ter crenças que levem a você a ter juízos de valor mais favoráveis,
Aí seus pensamentos serão mais favoráveis, e as tuas emoções serão mais favoráveis, né? Os teus sentimentos serão mais favoráveis e as tuas ações serão melhores, né? Porque as pessoas muitas vezes confundem emoção com sentimento, né? Emoção é um impulso. Sentimento é quando você consegue dar nome para aquele, né? Aí eu sinto afeto por tal pessoa, eu sinto repulsa por tal outra pessoa. Isso é sentimento, tá? Porque você consegue identificar. O impulso, a emoção em si, ela não tá na palavra ainda, é a primeira coisa. Só que esse impulso que vem primeiro, ele vem baseado naquilo que você pensa, naquilo que você acredita, né? Então, ou seja, naqueles pensamentos que você tem que ficam se repetindo na sua cabeça. Que Os hora valores, dizem que... Oi? os valores, os valores. Valores. Então, os valores são uma forma de certa forma, são uma forma de crença que pode ser benéfica ou não. Tem valores que são benéficos, né? Se você entender que se o troco está errado é para você, se veio a mais é para você devolver, se veio a menos é para você cobrar, vai estar faltando. Então, esse é um valor de justiça, é bom, né? Agora, se o valor foi, ninguém está olhando, eu vou pegar isso aqui, esse é um valor que você está se apropriando de algo que não lhe pertence, né? Percebe? Tem muita gente que fala assim, moralmente elástico, mas que nome horroroso, né? Moralmente elástico, trapaceiro, né? Percebe? Agora, esses valores são a chave dos relacionamentos, né? E são desses valores que vão refletir nas atitudes, como é que você vai se relacionar com as pessoas, se você vai ter respeito ou não, né? Porque às vezes você fala, mas eu não preciso fazer isso. Tá, às vezes você não precisa fazer, mas não custa nada fazer. Então, sei lá, você resolve que vai pintar a sua casa, tá? Mas não mora só você lá, né? Mora outra pessoa também, mora outras pessoas. Não é legal conversar, gente? Ó, tô querendo pintar, o que vocês acham disso, daquilo, aquilo? Tudo bem, você pode dizer, ó, no final sou eu que vou decidir, eu que vou pagar a tinta. Tudo bem, pode até ser. Mas é muito gostoso você ouvir as outras pessoas. E talvez, né, se ouvir, você possa ter uma ideia melhor do que o que você tinha. Você estava pensando em fazer de um jeito e alguém falava, por que você não faz de tal outro jeito? Então, pô, não sabe que esse negócio é bom. Então, aqui entra um respeito pelas pessoas que moram na mesma casa, né? Entende que isso é um valor fundamental? Agora, a maior parte das desuniões que existem, os conflitos, eles nasceram na falta do respeito. Se tiver respeito, cara, não tem por que a gente ter conflito. A gente pode pensar diferente. E não precisamos conflitar. Eu penso de um jeito, você pensa do outro, o Juarez pensa do outro, e está tudo bem. Cada um conta qual é o seu jeito de ver o assunto. Nós não precisamos ser inimigos. A gente pode ser amigos, desde que a gente tenha o respeito. Então, nós podemos nos unir se nós tivermos respeito. Agora, ocorreu uma mentira, né, que foi repetida milhares de vezes aí nos últimos 40, 50 anos, chamando de pensamento crítico. Ai, o pensamento crítico, ai que lindo, né? Só que pensamento crítico tem que começar com autocrítica, né? Eu comigo mesmo, o que eu posso melhorar? Isso é um pensamento crítico. Eu posso melhorar nisso, naquilo. Agora, quando eu quero ser perfeito, eu viro perfeccionista, estou sendo um carrasco de mim mesmo. Agora, quando eu viro para fora e começo a criticar as pessoas, como se isso me deixasse superior a elas, isso é uma mentira. Eu consigo criticar uma pessoa, uma empresa, alguma coisa. Eu consigo fazer melhor? Não. Então cala a boca. Você consegue fazer melhor? Que adianta você não é para ser assim. Tá, como é que é para ser? Você tem uma alternativa. Olha, eu tenho uma alternativa aqui que é show, vai funcionar direitinho. Legal. Então, aí eu, né, aceito a sua crítica. Você vai trazer eu não sou burro, você vai trazer uma coisa melhor, eu vou copiar você. Fala, vou do seu jeito aí. Agora, você simplesmente ficar criticando porque fulano é isso, aquilo. É o tal dos ista, né? É ista para todo lado. Quando eu estou em ista, lá vem confusão. Lá vem crítica vazia, né? Tem que ter uma consistência. Aí uma pessoa fala uma ideia, ao invés do outro falar, não, tem uma ideia melhor do que essa aí.
Fala, não, você não está com nada, porque você é isto, aquilo. Então, cara, presta atenção, você não tem nem condição de me trazer uma ideia melhor e se acha no direito de criticar a minha pessoa, né? Quando uma pessoa passa a criticar outra pessoa, é porque ela não está conseguindo tratar de uma ideia que não seja igual à dela, né? Porque a gente ter ideias diferentes não nos torna melhor nem pior, apenas temos ideias diferentes. É só isso, né? Sim. Nada demais. E a gente pode ser amigo tendo ideias diferentes, né? Agora, se para ser meu amigo eu tenho que pensar igual a mim, então tem que ser um clone, né? Então, alguma coisa deu errado. Olha o movimento aí que um é libertador, aceitar ideias diferentes, e o outro é opressor, impor uma ideia sobre o outro, a tal da dominação, que não está lá na guerra. Ah, não está lá também, né? Está lá no Irã, Israel, em todas essas guerras lá. A Ucrânia, a Rússia, está lá também. Mas está em casa, rapaz. Está em casa. Você não consegue conversar com outra pessoa sem ter um atrito. Então, está faltando respeito. Percebe? Ah, mas esses coroas não sabem de nada. O jovem sabe de tudo. Ué. O que é isso? O jovem já nasceu com toda a experiência do planeta? Não é, né? Então, assim, são duas situações. Uma pessoa jovem é uma promessa. Pode ser que seja alguma coisa. Uma pessoa que já viveu bastante não é uma promessa, é uma realidade. Ele consegue te contar: olha, quando eu fiz, foi assim, foi assado. Quando você for fazer, eu não sei como vai ser. Eu só posso te falar o que eu já fiz. É uma realidade, uma realização. Então, há um equívoco na nossa, vamos dizer, se é civilização, isso, né? Na nossa divulgação, como se juventude fosse um valor e velhice fosse um valor. E não são valores, são etapas. São etapas. Tá? Então, uma pessoa que tem uma certa idade, até minha filha caçula brinca, fala, pai, você é um velhinho saudável. Eu falei, velhinho não, sou antigo. Tá? Porque uma coisa é velha, é uma coisa que vai sendo inutilizada, né? E uma coisa antiga, ela pode estar antiga e está funcionando direitinho, tá? Tem até coleção de carros antigos, de um monte de coisa assim. Então, o fato de ter percorrido um tempo não quer dizer que tem que estragar. Tem pessoas de idade que estão com saúde muito boa e tem pessoas novas que não estão com saúde muito boa. Agora, onde é que entra a questão aqui dos conflitos que eu estava me referindo? Como foi vendida a mentira de que ser jovem é melhor do que ser idoso, então as pessoas acham que só o jovem que tem razão nas coisas. E não é, ele tem uma energia, ele tem uma curiosidade, nesse sentido é muito válido, né? Então é Sim, legal esse convívio intergeracional, né? Eu sempre sim. gostei de falar com meus avós, eu era criança e eu adorava conversar com eles, porque eles tinham alguma coisa que eu não tinha. Eles já tinham experimentado coisas que eu ainda iria experimentar, entende? Agora, hoje em dia as pessoas, não sei o que acontece, dá a impressão que o cara que viveu antes não aprendeu nada. Será? Não é possível, o cara passou aqui antes e não aprendeu nada. Ele aprendeu. Ah, mas ele não sabe mexer no celular, mas ele sabe fazer outra coisa que você não sabe, entende? E tudo bem, né? Então a gente precisa ir trazendo isso para esse autoconhecimento para poder respeitar o outro, precisa respeitar você mesmo, para poder respeitar o outro e não obrigar ninguém a pensar igual a ninguém. Percebeu que aqui tem duas chaves? Eu falei no começo da nossa conversa de hoje, que hoje você sairia daqui com ferramentas, com informações que vão permitir você a caminhar na sua paz interior. Essas são duas: o respeito e a união. Aí falta uma terceira. O que liga essas duas partes? Se nós estamos falando que se você respeitar e for respeitado, você vai poder ter união, mesmo pensando diferente. Ah, então por que as pessoas não se respeitam e não se unem? Porque está faltando uma liga aí. Qual seria essa liga? Está faltando o amor. Porque quando você tem amor no coração, amor é livre, amor não escraviza. Ah, eu amo você, mas você tem que fazer as coisas que eu mando você fazer. Mas que porra de amor é isso que você tem que fazer o que o outro mandou você fazer, sabe? Entende? Se você fizer tal coisa, eu largo de você. Mas não, eu não estou entendendo. Entende? Se é um amor, é um ato desapegado
em prol de outrem, que o Juarez estava explicando no ato de espiritualidade, né? A diferença do egoísmo e da espiritualidade. Quando eu estou fazendo uma coisa que é só para mim, é uma atitude egoísta. Não que o egoísmo seja ruim, a gente precisa um pouco dele para sobreviver. Mas também, quando é só para mim e o outro nada, aí também tem alguma coisa aí que está faltando. Agora, o ato de fazer algo por outrem, né? Fazer que gere um benefício para o outro, é um ato de amor. E se você parar para refletir mesmo, o motivo do Criador criar a criatura e criar esse universo é um ato de amor, porque ele não precisava fazer nada disso. Larga a mão, fazer nada disso, sossegado, né? Entende? Não estou aqui dizendo que o Criador seja um velhinho de barba, hein, por favor. Estou falando a inteligência universal que criou os universos, ela não precisava criar os universos. Não foi por uma necessidade, foi por uma opção, né? Foi por um ato de amor. Traduzindo aqui para a nossa limitação mental, intelectual, é um ato de amor. Então, aqui nós estamos te entregando 3 chaves. Se você aprender a respeitar e se fizer ser respeitado, se você conseguir fazer as coisas por amor, mas eu vou fritar pastel. Faça por amor, faça o melhor que você puder, né? Pensando que aquilo vai ser a coisa mais perfeita do mundo, é por amor. Vai gerar união. Aí você vai unir as pessoas, mesmo pensando diferente. Não confundir união com unificação, que nesse pensamento que está acontecendo lá, por exemplo, Israel e Irã, o Irã declaradamente quer eliminar Israel e quer que todo mundo tenha a mesma religião que eles têm. Não tenho nada contra nem nada a favor da religião deles, eles que cultuam a religião deles. Mas querer impor a crença deles aos outros é uma coisa muito esquisita, gente. Me perdoe. Para começo de conversa, é desrespeitoso, Sim. não é amoroso, né? Porque está impondo o seu ponto de vista egoísta, e não vai unir ninguém, vai desunir. Então, está fora dessa chave da paz interior. Agora, se você aprender a praticar respeito, amor e união, a paz interior se instala em você, inevitavelmente. E você vai estar bem com você e vai procurar relacionamentos melhores também. Vai acertar os seus relacionamentos. Às vezes uma pessoa fala uma coisa assim que você não gostou, sei lá, uma grosseria, sei lá o quê. Cara, aí ela que está com algum problema, não é você, cara. Aí é bom, deixa passar, né? Que não, o toureiro na tourada, fala, deixa passar, não é comigo isso aí, não. Eu levo o que é teu, né? Não, isso não é meu, isso é teu, levo o que é teu, deixa eu com o que é meu, e pronto. E aí vai seguindo. Conforme você for trabalhando isso dentro de você, tem pessoas que vão se afastar de você, tem pessoas que vão se aproximar, tem coisas que hoje te causam sofrimento que vai deixar de causar sofrimento. Vou perder tempo com esse mané, cara, larga a mão, bora, vida que segue. Vou conversar com quem quer conversar comigo, vou interagir com quem quer interagir comigo, e pronto. Não estou aqui para fazer favor, estou aqui existindo e quero conviver com outras pessoas que também queiram, né? Uma boa. É com você, Juarez, o que nós fazemos agora? Eu quero só colocar uma coisa que as pessoas banalizam algumas palavras, né? E generalizam, né? Por exemplo, essa palavra amor, sabe, Ricardo? Amor, gente, não é só passar a mão na cabeça, não, sabe? Uhum, Às vezes, o amor de um pai, ele é expresso no puxar a orelha, chamar atenção, orientar, viu? É muito importante isso, ok? Olha, então, eu acho que nossa conversa de uhum, hoje já está boa, né? Passamos aí as ideias gerais, né, da questão, principalmente aí, eu saliento bastante essa questão dos valores, dos princípios uhum, que animam as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas decisões, né? Quanto mais egoísta, quanto mais egocentrismo, menos espiritualidade e vai ter, né? E a gente agradece aí você ter assistido a gente até agora. E a gente pede, você gostou? Curte, comenta aí embaixo, sugere temas, comenta, fala da sua opinião, como que você viu, põe algum relato daquilo que você experimentou sobre isso e compartilha esse vídeo
com quem você acha que vai ser útil, que vai ser bacana, que vai se interessar. O objetivo nosso é esse, a gente não ganha nada com isso, né? A gente está doando, né, para o todo, né, Aí. um pouco da nosso conhecimento, da nossa experiência adquirido com muito sofrimento, né, Ricardo? Batendo cabeça aí, É, aprendendo. tem coisas que a gente sofreu para aprender que hoje a gente não sofre mais. Fala, pô, por que eu fiquei perdendo tempo com isso, né? E tem caminhos que, de repente, a gente cortou porque a gente aprendeu com alguém que já tinha sofrido antes, né? Falou, opa, aí que tem um caminho mais curto, né? Inclusive, Certo. aqui na descrição nós vamos deixar os meios de contatos, se vocês queiram falar comigo ou com o Juarez. E é importante que a gente tenha outros níveis de atendimento que podem ser disponibilizados de acordo com o seu interesse, tanto com o Juarez ou comigo. Inclusive, eu tenho migrado muito da análise individual para grupos, né? Tem um produto que trata de 21 passos para você sair do ponto que você está e alavancar a sua vida, e mexendo nos hábitos, pequenas coisinhas assim que... Ah, fala, mas é só isso? Faz só isso. Ah, fala, mas não só isso, mas não só isso, mas não só isso, mas não só isso. De pouquinhos, de vários pequenos coisinhas que você pode fazer, a tua vida pode mudar muito para melhor. Porque a gente vou te entregando chaves, né? Vou te entregando aonde que abre a porta, ela abre ali, né? E isso facilita tudo. Agora, se eu for atender individualmente, eu só posso ensinar isso para uma única pessoa. Como eu compactei essas coisas em cursos, tem módulos, né? Então, a mesma aula que eu estou dando para um, eu estou dando para 50, para 100, a gente atinge mais pessoas. E isso respeitando o nível de profundidade que cada um quer, né? Então, assim, o nosso trabalho de doação graciosa são os trabalhos que nós fazemos publicamente. E os trabalhos profissionais são aqueles que são agendados. Quem tem interesse, agenda, a gente atende com o maior prazer também. Certinho? Tranquilinho? Ficou bom para você, Excelente. Juarez? Tá ótimo. Então, tá bom. Então, como disse o Juarez, eu assino junto. Curte, comenta, compartilha, propaga essa ideia. Nós precisamos propagar a paz pelo mundo, com respeito, com amor e com união. Até lá. Muito respeito. Muito respeito. Até Até o o próximo. Um próximo. abraço. A qualquer momento nós voltaremos com Realidade Oculta. Exato. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.